Já ser lei, ainda não é fiscalizada essa questão da cadeirinha de segurança, né? Por quê? A Resolução 277 estabeleceu um prazo onde começaria agora em maio as campanhas educativas para orientação da população de como utilizar esses equipamentos, por que deve ser utilizado, e a partir do ano que vem, de 2010, vai iniciar a fiscalização do transporte seguro das crianças. Mas as ações educativas já começaram realmente? Não começaram e, pelo que nós consultamos, ainda não tem nenhuma ação prevista. Então, a gente está trabalhando aí para conscientizar a população, mas precisamos da força política do governo para trabalhar essas mensagens com mais força. A gente vai reduzir em grande parte, se a gente pode reduzir em 70% com o uso do equipamento de segurança, vai ser uma grande ajuda para as famílias e para os custos da saúde pública. Sem ensinar, sem educar, fica realmente muito difícil cobrar no futuro, né? Com certeza. Agora, ainda em relação ao bebê conforto, que vai nos veículos, muitas mães ficam um pouco receosas pelo fato de ser bastante comum o refluxo em crianças. E o bebê estando de costas para a mãe, ela não consegue ver se há aí um afogamento com o próprio leite materno. Qual seria a sugestão da ONG Criança Segura neste caso? Então, se a criança tem o refluxo, o médico provavelmente vai dizer para inclinar a criança em 45 graus. O bebê conforto, ele tem um ângulo de conforto, como diz o nome até, e também de segurança, que é 45 graus do assento do banco. Então, se a gente deixar a criança inclinada nessa posição, ela está mais segura, mais confortável e também não vai ter o risco de broncoaspirar caso ela regurgite. É importante que a mãe esteja segura, né? Porque nesse caso, às vezes, é até um medo, um receio da mãe. A gente pode colocar um espelhinho, é um acessório, coloca um espelhinho no painel do carro e na frente do bebê, onde você consegue ter visão da criança, saber tudo o que está acontecendo com ela e dirigir tranquila. Aí sim, segurança total, tanto para a motorista quanto para o bebê. Outro problema são os acidentes, são atropelamentos de crianças, né, um pouco maiores, que não sabem ainda atravessar na faixa de segurança. Esse problema é de quem, hein? A escola dá pouca atenção para essas questões educativas no trânsito? A gente vê que as escolas estão trabalhando, muitas escolas estão trabalhando, né? Mas a gente precisa, são vários aspectos para reduzir o índice de atropelamentos. A gente precisa de uma infraestrutura adequada, ou seja, calçadas, locais seguros para o pedestre caminhar. A gente precisa dos redutores de velocidade para que a população obedeça a sinalização de velocidade, principalmente perto das escolas, que é onde mais acontece atropelamentos com crianças, principalmente porque tem mais crianças também. E também uma questão de comportamento, trabalhar a educação de trânsito é importante. A criança, ela só pode andar no trânsito por causa desse desenvolvimento psicomotor da criança, ela só vai ter habilidades para andar no trânsito a partir dos 10 anos de idade. Então, a gente precisa educar a criança, ensiná-la como se comportar no trânsito, ensinar o trajeto mais seguro, ensinar os sinais de trânsito, o que é esse semáforo, que para a gente é tão familiar, né? Mas a criança olha verde para pedestre, acha que é igual o verde do veículo, ainda não compreende mesmo sinalizações básicas como pare, ou até mesmo sinalização escolar, para a criança eles ainda não compreendem. Então, ensinar noções básicas, principalmente para a compreensão da criança, mas também entender desse desenvolvimento. Ela precisa da presença de um adulto até os 10 anos, mais ou menos, para andar no trânsito. E algumas escolas adotam essas medidas dentro do currículo escolar? Então, é previsto pelo Código de Trânsito que as escolas deveriam trabalhar, ou os órgãos de trânsito deveriam trabalhar a educação de trânsito. Algumas escolas estão trabalhando, a gente acredita que isso precisa estar mais internalizado até com uma questão de cidadania, porque o trânsito tem muita relação com respeito, com obedecer às leis.
Então, se a gente conseguir inserir isso na cultura e nos valores da sociedade, a gente vai ter um trânsito mais seguro. Porque hoje é exatamente o que a gente não tem, esse valor de respeito no trânsito. Nessa questão do desenvolvimento da criança, o que a gente prega, né? Que, por exemplo, a criança ela ainda não compreende o tempo